Revista da Semana. Os destaques da atualidade noticiosa em África e na restante lusofonia. As grandes questões que marcaram a vida política, cultural e social. Revista da Semana. Bem-vindos à Revista da Semana da RDP África, 7 dias da atualidade lusófona em retrospectiva, numa edição de Germano Campos. Ramos Horta quer eleições este ano sem ameaças nem interferências dos militares na Guiné-Bissau. O representante especial do secretário-geral da ONU naquele país diz que as eleições guineenses não podem ser mais adiadas. António Simões. O representante do secretário-geral da ONU na Guiné-Bissau, José Ramos Horta, defendeu que as eleições no país têm de ser este ano e sem interferências nem ameaças que serão inaceitáveis para a comunidade internacional. José Ramos Horta disse ser muito importante que cada político e militar guineense ganhe a consciência de que não poderá haver mais deferimento do prazo das eleições e de que as mesmas terão de ser muito transparentes, sem interferências e sem ameaças. Em declarações aos jornalistas durante o fim de semana, em Cacheu, no norte do país, disse ainda que os guineenses têm de entender que, para convencer a União Europeia a levantar algumas sanções, tem de haver respeito na sociedade guineense. Tem que entender que, para convencer a União Europeia a levantar algumas das sanções, tem que haver um respeito escrupuloso pelos princípios da democracia, de direitos humanos, de justiça, porque estamos no século XXI. A África também está no século XXI. Já não estamos na década de 60, onde se faziam golpes e se matava com impunidade. Por isso é muito importante que cada político, cada militar neste país ganhe consciência. Não poderá haver mais deferimentos do prazo das eleições e as eleições terão que ser muito transparentes, sem interferência dos militares, sem ameaças, porque nenhum de nós, os atores internacionais, vamos aceitar que a comunidade internacional invista aqui, queira ajudar. No entanto, é testemunho de possíveis ameaças, de violência, antes ou depois das eleições. Ramos Horta admitiu que tem sido difícil defender a Guiné-Bissau junto da comunidade internacional porque há uma enorme falta de crença em relação ao país, embora alguns concordem que é necessário dar outra oportunidade. E na Guiné-Bissau esteve esta semana o secretário executivo da CPLP, Murad Murarji, que chegou ao país na segunda-feira. Carlos Menezes. O embaixador Murad Murarji considera que esta sua deslocação a Bissau visa conhecer melhor a realidade guineense e fala numa missão de paz e amizade. Bom, eu venho numa missão de paz, uma missão de amizade da CPLP, trazer a nossa solidariedade com Guiné-Bissau, né? E conhecer como é que está a situação neste momento e ver em que medida que a CPLP pode ajudar a encontrar a sua paz e estabilidade. Esse é o meu objetivo, de conhecer a situação real no país, né? Como ainda não estive aqui, esta é a minha primeira visita. Secretário Executivo, qual é a sua expectativa em relação à situação da Guiné-Bissau, pelo que tem percebido de algum tempo a esta parte? Eu acho que nós temos que ser, em primeiro lugar, tem que haver uma boa vontade de todas as partes, né? Eu estou convencido que sim, que os guineenses querem a paz. E por isso, tudo que nós fizermos é para apoiar Guiné-Bissau, apoiar os guineenses a encontrar a sua estabilidade e paz. E eu acredito também que há uma boa vontade da parte de todos os guineenses. Se eles encontrarem uma plataforma de entendimento, todos eles, sem exclusão de ninguém, eu creio que podemos sair daí, pode sair daqui com uma expectativa de que a missão está cumprida, né? Esta é a primeira missão de um alto responsável da CPLP, desde o golpe de Estado que depois do governo de Carlos Gomes Júnior, em abril do ano passado. Murad Murarji acredita que um governo inclusivo poderia melhor conduzir o processo de transição até à realização de eleições e confessou que o Bloco Lusófono nunca esteve ausente da Guiné-Bissau. Quer dizer, a CPLP nunca esteve ausente da Guiné-Bissau. Apenas por questões, digamos, de ordem de estratégia, de querer conhecer um pouco a situação um pouco mais de perto, à distância. Por isso nunca esteve ausente em termos morais. É verdade que esta é a minha primeira visita, porque me acabo de assumir funções, mas
é para dizer que a CPLP nunca esteve ausente da situação. Está na Guiné-Bissau numa altura em que se fala de um governo de consenso para poder ganhar credibilidade junto à comunidade internacional. Qual é a opinião do secretariado executivo da CPLP? Mas é esse o objetivo nosso, né? É que haja um governo inclusivo, em que todos participem, por forma que, de facto, possam conduzir o processo até a realização das eleições. Esse que é o objetivo principal até. Murar de Moraes, secretário executivo da CPLP, entrevistado no aeroporto de Bissau pelo correspondente da RDP África na Guiné-Bissau, Khalifa Kassamá. 5 médicos guineenses radicados em Portugal estiveram esta semana no Hospital Nacional Simão Mendes, em Bissau, dando consultas gratuitas em várias áreas, nomeadamente cardiologia, cirurgia, pediatria e doenças infectocontagiosas. A iniciativa foi da Fundação Ricardo Sagná e aconteceu entre segunda e sexta-feira. Ricardo Sagná, presidente da Fundação, explicou à RDP África como é que os médicos guineenses radicados em Portugal abraçaram esta iniciativa. Os doentes vão aparecer, já foram comunicados, aparecem no Hospital Simão Mendes, onde temos unidades para serem consultados. Serão gratuitas as consultas? Sim, as consultas sempre foram gratuitas e vão continuar a ser gratuitas. Apesar de nós sabemos que há pessoas que aparecem para as consultas que têm possibilidades, mas a Fundação declara e ajuda a todos que peçam o seu apoio. O que é que motiva a Fundação a avançar para este projeto? Bom, como muita gente tem estado a dizer, é um projeto que não existe uma coisa assim como esta. Os médicos da diáspora guineense deslocarem a Guiné, é a primeira vez que isto está a acontecer. Por isso isto motiva-me cada vez mais saber de que, quando falei com os médicos, abraçaram o projeto e todos estão a contribuir para o desenvolvimento de saúde na Guiné. O médico cirurgião guineense radicado em Portugal, Marcelo Menezes, confessou estar a sentir-se satisfeito por estar no seu país natal para ajudar os que precisam e falou da importância do projeto para a Guiné-Bissau. Sinto bem neste momento e quero o sonho, o desejo que o projeto da Fundação Ricardo Sagná cresça e atinja os seus objetivos. Claro, o percurso é longo, mas havemos lá chegar. Digo isto porque a reunião que se conseguiu fazer em dezembro do ano passado, no ano transado, trouxe um número muito significativo de médicos guineenses que estão na diáspora, até de Espanha. Apesar de ter sido num espaço de tempo curto, tivemos colegas médicos de Espanha, tivemos colegas médicos que, não podendo participar na reunião, mandaram as mensagens de felicitações e as suas disponibilidades. Sim, senhora. Continuamos. E daí o projeto traçou, a direção do projeto traçou diretrizes a seguir para que se possa efetivamente dar continuidade ao projeto, assim como se quer. Fundação Ricardo Sagná, com sede em Portugal, levou a Bissau 5 médicos guineenses radicados no nosso país para as consultas gratuitas no Hospital Nacional Simão Mendes, o maior centro hospitalar da Guiné-Bissau. Os funcionários do Ministério das Finanças da Guiné-Bissau estão em greve desde as 8 da manhã desta segunda-feira para reclamarem o pagamento de 6 meses de subsídios em atraso. A paralisação em curso, que abrange cerca de 99% dos serviços do Ministério das Finanças, pode afetar o pagamento dos salários na função pública, facto que pode contribuir para agudizar a atual situação socioeconómica do país. Carlitos Caetano Mendonça, porta-voz da Comissão da Greve, disse à RDP África o que está em causa e fala numa adesão de todas as direções afetas ao Ministério das Finanças. Iniciamos desde as 8 horas de manhã, sem causa, ou então eu posso dizer que o patronato está-nos a dever 6 meses, e este é o 7º mês. Pagou o mês de janeiro, com um atraso de algumas direções gerais. Por isso nós desencadeamos greve, porque iniciamos desde o ano passado negociações em junho, onde o patronato estava a dever 3 meses. Depois nós nos dizemos, olha, vale a pena fazer a deposição do valor que é a conta, na nossa conta consignada, porque não faz parte da receita o valor que estamos a reclamar. São prestações que os utentes pagam a favor dos funcionários.
Quer dizer, nós dizemos remunerações acessórias e incentivos. Fala-se de subsídio neste caso? Sim, é isso que eu estou a dizer. Quais são os serviços do Ministério das Finanças que estão paralisados com esta greve? Posso dizer todo o Ministério das Finanças, não há exceção. 4 direções gerais e mais serviços. Estão totalmente paralisados. O serviço mínimo está a ser registrado e qual é a percentagem da adesão neste momento? Eu posso dizer que, segundo a sua vista, como o jornalista está a ver, que posso dizer 99% de paralisação. Apesar da greve, as negociações vão continuar durante esta segunda-feira. RDP África. Serviço Público de Radiodifusão. De Portugal para a África, uma comunicação em português. E agora Angola, nesta revista da semana. Angola, que visa nos próximos 5 anos aproximar-se do grupo de países de rendimento médio e formar 2,3 milhões de quadros, a que não faltará emprego. A afirmação é do economista e professor universitário angolano Manuel Nunes Júnior, que falou esta semana à agência Lusa. Para um país como Angola, tal como referi, para que tenha sucesso no seu processo de crescimento e desenvolvimento, terá que ter quadros qualificados, competentes e que também estejam realmente engajados em termos de interesse nacional. Penso que esses são aspectos importantes. Ora, a formação desses quadros deve ser feita numa combinação entre o interesse público e o interesse privado, em que a posição dominante deve ser mesmo o setor público, né? É evidente que o setor privado pode ser um setor complementar, mas a maior responsabilidade da formação dos quadros deve ser o próprio Estado. E sobre isso têm sido dados passos muito importantes em Angola. Para lhe dar uma perspectiva, em 2002, portanto, no ano em que acabou a guerra em Angola, o número de alunos no sistema de ensino anterior à universidade era cerca de 2 milhões. 10 anos depois, o número de alunos no sistema de ensino anterior à universidade está em cerca de 3 milhões. Mesmo em termos de ensino superior, né, a evolução em termos quantitativos é grande. Portanto, passou-se praticamente cerca de 6 mil alunos, estudantes neste caso, em 2002, e hoje estamos a falar em 115 mil. Eu penso que a combinação entre a iniciativa pública e a iniciativa privada, no que diz respeito à formação de quadros, vai dar origem a que Angola possa, num tempo razoável, ter quadros à altura das suas necessidades. Nos próximos 5 anos, a nossa previsão é que a economia cresça em média 7,1%. Portanto, com o crescimento da economia, certamente que esses quadros não ficarão desempregados. O economista angolano Manuel Nunes Júnior. E Angola está a reter as exportações portuguesas. O Jornal de Negócios contou esta semana que os bens alimentares que Portugal exporta para Angola estão a ficar retidos no porto de Luanda, porque as autoridades estão a exigir inspeções laboratoriais que estão a ser demoradas. Frederico Moreno. O descarregamento dos contentores era feito em 5 dias, agora demora no mínimo 2 semanas para ser efetuado. A retenção dos produtos alimentares portugueses no porto de Luanda tem uma explicação: as inspeções laboratoriais que passaram a ser exigidas pelas autoridades angolanas. As análises são demoradas, o que faz com que os bens acabem por chegar ao consumidor com um prazo de validade mais curto. Em alguns casos há mesmo registro de escassez de alimentos no comércio de Angola. Os exportadores portugueses têm outra queixa: os elevados encargos associados a estas inspeções sanitárias. Em Portugal, 200 € é quanto custa a análise e certificação de um contentor frigorífico. Em Luanda, a mesma operação fica quase 30 vezes mais cara, custa 5.700 €. O setor portuário nacional apelida estes preços de exorbitantes. Os problemas com as exportações portuguesas começaram há cerca de mês e meio, depois da empresa angolana Bromangol ter ficado responsável pelas análises às mercadorias destinadas a consumo humano, uma decisão tomada pelo Serviço de Alfândegas de Angola. Produtos alimentares portugueses estão a ser retidos no porto de Luanda. A regra da resolução de conflitos em África deve ser o diálogo, porque a opção guerra é desumana. A ideia foi defendida hoje em Luanda pelo presidente angolano. José Eduardo Santos abriu o Fórum África, Fundamentos e Recursos para uma Cultura de Paz. A guerra é uma verdadeira calamidade, cuja apologia constitui uma autêntica desumanidade. Por essa razão, é nossa convicção que no contexto do mundo atual
em que os Estados democráticos de direito se afirmam cada vez mais e se envidam cada vez mais esforços no sentido do respeito pelos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, a regra da resolução dos conflitos deve ser o diálogo e o debate franco e aberto como forma de se alcançar consensos. Com a presença de representantes da União Africana e da Unesco, Luanda acolheu hoje o Fórum África Fundamentos e Recursos para uma Cultura de Paz. Revista da Semana. A atualidade dos últimos 7 dias. Revista da Semana. 2 portugueses foram alvo de pilhagens em Bangui depois da ofensiva este fim de semana, lançada pela coligação Seleka. O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Cesário, revela que está em curso um plano de retirada dos portugueses. Temos uma situação bastante tensa, com alguns assaltos, algumas pilhagens. Há 2 casos que foram alvo de pilhagens. Nós temos uma pequena comunidade na República Centro-Africana que deverá rondar as 3 dezenas de pessoas. Há algum plano para retirá-las de lá se for necessário? Há sempre planos, nós temos planos de contingência. Neste caso concreto, esse plano implica uma colaboração próxima com o governo francês. O governo francês tem uma força militar no terreno e está-nos algumas garantias de que se a situação se complicar, poderá ser posto em prática esse plano de evacuação. Cerca de 30 portugueses vivem atualmente na República Centro-Africana. O governo português, em conjunto com a França, está a preparar um plano de retirada de portugueses e também de franceses. E agora Moçambique, nesta revista de semana, em destaque, onde no domingo passado encerrou a segunda sessão ordinária do Comitê Central da Frelimo. Na ocasião, o presidente do partido e presidente da República, Armando Guebuza, disse que o país não precisa de um país estrangeiro, defendendo que a manutenção da Frelimo no poder pode garantir a liberdade e a independência de Moçambique. Agora a Frelimo coloca os olhares nas eleições autárquicas do próximo mês de novembro. Arão Coamba. O presidente do partido Frelimo, Armando Guebuza, defende que o diálogo entre os militantes do seu partido irá permitir a vitória nas eleições autárquicas de 22 de novembro. Armando Guebuza falava no final da segunda sessão do Comitê Central da Frelimo, que esteve reunido na cidade da Matola. Moçambique conta com um total de 43 cidades e vilas com categoria de município e todos eles estão sob gestão da Frelimo, com exceção dos municípios das cidades da Beira e Climane, que são controlados pelo Movimento Democrático de Moçambique. Para Armando Guebuza, só o diálogo é que irá permitir que a Frelimo possa recuperar os 2 municípios que neste momento estão sob gestão do Movimento Democrático de Moçambique. Uma vez mais, deixamos claro que a Frelimo é o partido do diálogo, o partido que, através de uma crescente multiplicidade de canais, ações e programas, promove o diálogo no seu seio e no seio da nação moçambicana. Presidente do partido Frelimo, Armando Guebuza, no final da segunda sessão do Comitê Central do Partido Frelimo, uma sessão que analisou o desempenho do governo, como também dos municípios em Moçambique. E continuamos em Moçambique. O Banco Mundial vai disponibilizar 80 milhões de dólares a Moçambique. A verba é destinada a programas de redução do impacto das mudanças climáticas e à desnutrição crónica. Arão Coamba. Acordos para a disponibilização destes valores foram assinados hoje em Maputo entre o governo moçambicano e o Banco Mundial. O ministro da Planificação e Desenvolvimento, Ayuba Kureneia, destaca a importância dos valores visando reduzir o impacto das mudanças climáticas em Moçambique. A época chuvosa 2012-2013 demonstrou uma vez mais que o nível de vulnerabilidade do nosso país às mudanças climáticas é extremamente grande, colocando em risco eminente pessoas e infraestruturas, bens e colocando deste modo sérios desafios para a sustentabilidade da nossa economia e a manutenção dos ganhos de investimentos já realizados. Este volume de danos coloca-nos sérios desafios para a mobilização de recursos para a reconstrução célere das infraestruturas destruídas,
a reposição dos serviços públicos básicos, a normalização da vida da população afetada e de toda a economia. Ministro da Planificação e Desenvolvimento, Ayuba Curaneia, e os acordos assinados hoje entre Moçambique e o Banco Mundial. Acordos que valem 80 milhões de dólares. Os Correios de Moçambique estão em risco de falência. Em casa, Aranquambe, está uma elevada dívida da empresa. O presidente do Conselho de Administração da empresa Correios de Moçambique, Luís Rego, estima que a dívida da empresa ronde os 4 milhões de euros. A empresa, de alguns tempos a esta parte, tem vindo a experimentar muitas dificuldades devido à concorrência no mercado resultante da introdução das novas tecnologias de informação e comunicação. O presidente do Conselho de Administração da empresa Correios de Moçambique, Luís Rego, descreve a situação como sendo grave. A situação financeira dos Correios de Moçambique não é das melhores. A carta já não constitui o negócio da empresa, porque, especialmente aqui em Moçambique, praticamente o volume de cartas decresceu bastante. O que contamos, por outro lado, o negócio que dá dinheiro é o negócio das encomendas e da correspondência expressa. É esta a área que nós tivemos que criar uma empresa para tratar cuidadosamente uma questão de atender com qualidade o cliente que pretende usar os nossos serviços. Presidente do Conselho de Administração da empresa Correios de Moçambique e os problemas com que se debate esta instituição. A empresa Correios de Moçambique está reunida na província de Manica, no centro do país, para tentar encontrar soluções da crise com que se debate aquela instituição. RDP África. Na atualidade de São Tomé e Príncipe, esta semana, a preocupação passou pela pirataria marítima no Golfo da Guiné. O governo lançou um apelo internacional para garantir a segurança na região. Oscar Medeiros. O julgamento que estava marcado para sexta-feira última foi adiado para esta segunda-feira. Os capitães dos 2 petroleiros apreendidos no passado dia 15 de março pela Guarda Costeira são-tomense devem comparecer esta manhã no Tribunal da Primeira Instância. Os 2 homens são acusados de contrabando ou desvio e importação e exportação ilícita de bens ou mercadorias ao largo da costa de São Tomé. Perante a situação, o Conselho de Ministros, reunido no último fim de semana, manifestou-se preocupado com o aumento da pirataria marítima no Golfo da Guiné, como avançou a porta-voz do Governo, a Ministra da Justiça e Assuntos Parlamentares, Edith Tenjoa. Grupos armados que, usando material bélico, atacam navios petroleiros no alto mar, obrigando-os a se abrigarem para zonas menos vigiadas. O Conselho considerou tratar-se de uma situação de veras preocupante que deve ser objeto de particular atenção, exigindo uma resposta adequada, particularmente na Ilha do Príncipe, onde se registra mais vulnerabilidade e onde os riscos são bem maiores. Perante este cenário, o Conselho de Ministros refletiu sobre a necessidade de dotar a Guarda Costeira de melhores condições de trabalho. Assim, o Governo apela à comunidade internacional e particularmente aos parceiros de desenvolvimento de São Tomé e Príncipe para a imperiosa necessidade de uma conjugação de esforços com vista à intensificação de ações que garantam a segurança na região. Ainda na semana passada, a Guarda Costeira são-tomense apreendeu mais um petroleiro nas águas territoriais do país, aumentando para 3 o número de capitães de navios de transporte de produtos petrolíferos. As contas com a Justiça são-tomense. O crescimento económico em São Tomé e Príncipe foi satisfatório em 2012, tendo atingido os 4,5%. A nota positiva do Fundo Monetário Internacional sublinha ainda que a inflação registada no ano passado, no arquipélago, é das mais baixas dos últimos 9 anos, Oscar Medeiros. Sua primeira avaliação referente ao ano de 2012, o FMI deu nota positiva ao governo de São Tomé e Príncipe no que toca à implementação do programa económico e financeiro assinado com as autoridades do arquipélago. A equipa de avaliação do Fundo Monetário Internacional, chefiada por Ricardo Veloso, concluiu que a implementação do referido programa até final de 2012 foi bastante satisfatória. Segundo o FMI, o crescimento económico atingiu 4% no ano passado, apesar do ambiente internacional pouco favorável. O país alcançou a taxa mais baixa de inflação dos últimos 9 anos, situando-se em 10,4% em 2012. A avaliação do FMI concluiu ainda que as reservas internacionais do Banco Central de São Tomé e Príncipe, em finais de 2012, encontravam-se a um nível bastante confortável,
bem acima do limite de 3 meses de importação. Entretanto, o FMI diz que a perspectiva econômica a curto prazo representa um desafio. O crescimento econômico para 2013 foi revisto em baixa de 5,5% para 4,5%, dadas as incertezas da economia mundial e a fraca perspectiva de financiamento externo para projetos ligados a setores públicos e privados. No seu comunicado de imprensa, o FMI admite para este ano um aumento da inflação, mas assegura que as reservas internacionais do Banco Central vão manter-se acima de 3 meses de importação. O FMI incentiva o endurecimento de políticas com vista ao aumento de cobrança de receitas fiscais. A missão de avaliação do Fundo Monetário Internacional constatou que, em 2012, a maioria dos bancos comerciais de São Tomé e Príncipe não registrou lucros, acrescentando que quase não houve crescimento do crédito bancário e sublinhou que o crédito mal parado aumentou no país. Perante as conclusões desta avaliação, o FMI decidiu igualmente recomendar às autoridades santomenses a conclusão da legislação para o reforço do combate ao branqueamento de capitais. O relatório do Fundo Monetário Internacional referente a 2012 é bastante satisfatório em relação a São Tomé e Príncipe, que considerou ter crescido economicamente 4,5%. E agora, nesta revista da semana, vamos recuperar 2 entrevistas sobre a atualidade de São Tomé e Príncipe. A primeira, emitida a semana passada, com Patrício Trovoada, antigo primeiro-ministro, durante a qual não poupou duras críticas ao presidente Manuel Pinto da Costa. Entrevista conduzida pelo jornalista Carlos Menezes. Toda a gente vê e percebe que eu incomodo o Sr. Pinto da Costa. Ele o disse-me a mim, desmostrou por tudo que ele tem feito politicamente, e eu penso primeiro aos santomenses e a possibilidade que nós temos de avançar, de facto. Mas eu quero dizer que não corresponde à verdade. Eu sempre fui leal institucionalmente ao Sr. Pinto da Costa. O Sr. Pinto da Costa é que não foi leal com os santomenses. Ele foi candidato à presidência da República num quadro institucional de uma Constituição em que, de facto, lamento dizer isso, mas o presidente é muito um presidente corta-fita. Mas ele sabia. Ele sabia. Agora, ter sido candidato, dizer aos santomenses que ele está aí para a estabilidade, para ajudar o governo a governar, etc., e depois ser o mentor da instabilidade de São Tomé e Príncipe, quem faltou a lealdade, não só institucional, mas a lealdade aos santomenses, é o Pinto da Costa. Em todos os dossiês, eu sempre fui leal e, como eu digo, eu tenho que ponderar muito, porque são assuntos de Estado, não é? E eu sou um homem de Estado com responsabilidade, mas eu estou a ponderar, porque eu não posso deixar o Sr. Pinto da Costa usar e abusar dessas mentiras. O Sr. Pinto da Costa tem 75, 76 anos. O Sr. Pinto da Costa foi o primeiro presidente da República de São Tomé e Príncipe. O Sr. Pinto da Costa foi eleito de novo presidente em 2011. Eu respeito essa eleição, foi uma eleição legal. Eu respeito as pessoas que votaram pelo Pinto da Costa, mas eu quero dizer também que em 2010 os santomenses também votaram para o ADI, para o ODI governar o país, com uma campanha com um rosto do primeiro-ministro que era Patrício Trovoada, daí que eu peço ao Pinto da Costa também um mínimo de respeito. Patrício Trovoada tem feito diversos contactos desde que deixou o país, não só no âmbito político, como também económico-financeiro e mesmo empresarial, aqui em Portugal, noutros países europeus, nas Américas, na Ásia e África. Com que objetivo é que tem feito essa digressão? Eu continuo profundamente preocupado com o meu país, na busca de soluções que não são soluções políticas, porque a única solução política para São Tomé e Príncipe é dar-se a palavra ao povo. O povo é que decide e nós temos que respeitar a decisão do povo. Eu quero dizer, como líder de um partido que submeteu um programa à população santomense e que, enfim, foi ceifado na trajetória de implementação desse programa, é evidente que eu tenho que fazer o esforço de repor em causa aquilo que foi também a governação, de olhar para trás e de ver quais são os aspectos que falharam, quais são as dificuldades que não eram previsíveis e com quais nós tivemos que lidar e como fazer mais e melhor para o meu país. Daí que eu continuo a fazer, embora essa situação que eu considero de transitória, que resulta de um atropelo constitucional que o Pinto da Costa fez, eu continuo preocupado e a promover
São Tomé e Príncipe. Porque se nós olharmos para frente, o nosso país necessariamente tem que se transformar numa plataforma de serviço logístico, turismo, financeiro em direção ao Golfo da Guiné. A África tem estado a progredir de uma maneira extraordinária. É uma oportunidade. E em São Tomé e Príncipe nós estamos a perder tempo e nós estamos a sair do mapa. Durante 2 anos e meio, nós tivemos a pôr o país no mapa. Nós tivemos a promover, a explicar às pessoas qual era a vantagem competitiva e comparativa de São Tomé e Príncipe estando no Golfo da Guiné. Eu não quero que as pessoas esqueçam-se disso. Daí que eu viajo, tenho contato com meios universitários, tenho contato com meios empresariais, meios financeiros, e eu continuo a promover o meu país e soluções para o meu país. Nós temos uma grande dificuldade, que é a questão da energia. Eu tenho estado, de facto, a estudar essa situação. Nós temos a política de saúde, não é? Que é uma das nossas grandes preocupações. Nós temos uma questão também que eu penso que é fundamental, que é a juventude. Nós temos um país essencialmente jovem, não é? Eu considero-me, sabe, eu ontem completei 51 anos, não é? Daí que eu não me considero mais um jovem, eu tenho que passar a mão aos outros, não é? Qual é a qualidade dessa juventude? Formação, ambição, capacidade de sonhar. Bom, isso tudo são coisas que me preocupam. Volto a aconselhar o Pinto da Costa que a melhor saída para ele, que ele tem um mandato que vai até 2016, é de facto convocar eleições antecipadas. Eu não peço a Pinto da Costa para pedir perdão aos santomenses, mas para ele reconhecer, como é normal, que ele errou, que a estratégia dele não resultou e não tem resultado, e voltar a pôr, de facto, a bola no centro e deixar os santomenses decidir qual é o campo que deve governar São Tomé e Príncipe. Eu não posso deixar de fazer essa pergunta porque volto de novo ao governo que acusam ter gasto muito dinheiro do Estado nas viagens, mas continua a viajar sem dinheiro do Estado. Eu continuo a viajar sem dinheiro do Estado. Como eu digo, sabe, a promoção da imagem do país é fundamental. As pessoas têm que saber onde é que está São Tomé e Príncipe, o que é que São Tomé e Príncipe tem a dar ao mundo. E a política da mão estendida, do pedinte, já não resulta. E não resulta porque o mundo mudou. O mundo mudou. E, infelizmente, os países têm muito mais outros pontos de preocupação do que São Tomé e Príncipe. Eu continuo a viajar e sabe, eu fiz as contas. Eu acho que, enfim, Natal já passou. Eu espero que o próximo Natal Gabriel Costa não seja primeiro-ministro, mas eu vou lhe oferecer uma máquina de calcular. Para ele perceber que as minhas viagens per capita, quer dizer, custaram uma ninharia. As viagens do Patrício Tawada, primeiro-ministro, custaram ao Estado, em média, cada viagem, qualquer coisa como 6.000 euros. Essas viagens tiveram resultados. Se nós olharmos para tudo aquilo que foi dito em relação aos organismos internacionais, tiveram resultados. Se nós olharmos, de facto, o interesse dos investidores, tiveram resultados. Se vamos olhar a estatística, quantas empresas estrangeiras visitaram São Tomé e Príncipe? Quantas delegações visitaram São Tomé e Príncipe? Quando nós olhamos que eu fui o primeiro chefe de governo africano a ser recebido no AFRICOM, que é o Comando Americano para a África, em Stuttgart. Quando nós olhamos a África, com todos os problemas de insegurança, pirataria no Golfo da Guiné, insegurança no Mali, na Guiné-Bissau, a crise que houve no Maghreb, ser o primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, a primeira alta personalidade política africana a ser recebida no AFRICOM pelo general Carter Ham, para discutir da segurança em África e apresentar a visão, mas para discutir a segurança da África e a visão de São Tomé e Príncipe, o conceito de defesa que São Tomé e Príncipe tem para o Golfo da Guiné, eu acho que é uma honra para os santomenses. As palavras de Patrício Trovoada, antigo primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe. Esta semana, na RDP África, foi a vez de ouvirmos Gabriel Costa, o atual chefe do Executivo são-tomense. O Sr. Primeiro-Ministro são-tomense, Gabriel Costa, obrigado por essa entrevista a partir de São Tomé e Príncipe para a RDP África. O Orçamento Geral do Estado de São Tomense já foi aprovado e está orçado em 157 milhões de dólares. Qual vai ser a sua estratégia de mobilização de recursos quando este valor representa um crescimento mais de 30% em relação ao orçamento de 2012?
Não, é verdade que há um crescimento do nosso Orçamento Geral do Estado, um crescimento prudente, no meu entender, realista, para satisfazer, portanto, as exigências que, portanto, decorre da situação em que o país se confronta, maiormente a nível social, a questão da redução da pobreza, a questão da formação, a questão da saúde. Portanto, este nosso orçamento tem uma forte componente social para debelar os graves problemas com que se confrontam as populações do nosso território. É certo que perante uma crise económica, uma crise financeira mundial, a mobilização de recursos para poder sustentar, digamos assim, esse orçamento não é tarefa fácil. Mas estamos convencidos de que, com alguma acutilância a nível da nossa diplomacia, com um exemplo claro de um Estado que pretende exatamente reduzir a sua dependência do exterior, fazendo contenção de despesas, adotando algumas medidas claras de contenção de despesas, eu estou convencido que conseguiremos mobilizar os nossos parceiros, não obstante, portanto, a questão a que me referi, isto é, dessa conjuntura financeira extremamente adversa, conseguiremos, pois bem, como dizia, mobilizar os parceiros para que esse apoio ao nosso orçamento se faça em condições satisfatórias. Mas vai conseguir através de créditos, vai conseguir através de donativos? Como é que vai conseguir essa mobilização? Portanto, como dizem muito bem, portanto, há duas possibilidades, não é? Através de dom ou através de créditos extremamente concessionários. Sabe que nós temos um acordo com as instituições de Bretton Woods, com o Banco Mundial e com o Fundo Monetário Internacional. Este acordo obriga-nos, portanto, a moderar, portanto, o endividamento externo para não perdermos, portanto, a capacidade de reembolso, nem afetarmos, portanto, o que está a acordar com eles em termos de saldo primário. Portanto, por um lado, nós teremos a questão de dom, não é? E já temos, portanto, nessa governação um sinal positivo, por exemplo, do BAD, com o qual nós assinamos um acordo que prevê um dom superior a 4 milhões de dólares norte-americanos. Nós temos perspectivas de outros dons e em matéria de endividamento externo, como nós dissemos durante a discussão do Orçamento Geral do Estado, ele será um endividamento prudente e obedecerá, portanto, os marcos que são definidos com os nossos parceiros multilaterais, maiormente o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional. Bilateralmente também temos perspectivas de obter apoios financeiros em termos de empréstimos em situações bastante vantajosas para nós, como disse, desde que isso não ponha em causa, portanto, a nossa capacidade de endividamento e, sobretudo, que portanto, se verifique quer o período de carência, que deve ser dilatado, e quer, digamos, as taxas de juros, que não podem ser efetivamente elevadas, e, portanto, têm que ser extremamente concessionais para que nós possamos, portanto, estar em condições de solver os nossos compromissos. Sabe-se que cerca de 25 milhões de dólares estão inscritos no orçamento, provêm de Angola, 18 milhões da Nigéria e 8 milhões da Guiné Equatorial. Já foram assinados e ratificados os respectivos acordos de financiamento? Não. Como sabe, nós definimos Angola como o nosso parceiro estratégico de desenvolvimento, conhecemos os laços históricos e culturais que nos ligam a Angola. Nós temos tudo a posto para que, num futuro bastante breve, possamos assinar acordos que vão permitir-nos redinamizar a nossa cooperação com a República de Angola. E estamos convencidos que, pelos elementos que temos, pelos contactos que têm havido a nível das nossas embaixadas, que isso vai se fazer de uma forma satisfatória e muito brevemente, contrariamente à especulação a que temos assistido relativamente à eventual, a hipotética dificuldade que teríamos
em ir para Angola. Portanto, isto não tem qualquer sustentabilidade, não passa de especulações. As nossas relações bilaterais com Angola são relações duradouras, assentes em pressupostos que conhecemos, portanto, e estamos convencidos que não só conseguiremos mobilizar esses montantes, mas como montantes muito superiores. E não só. Quando fala de Angola, está-se a referir também à viagem do Presidente da República, que até agora não há uma data marcada. Tudo o que se diz não passa de especulação. Portanto, Angola receberá o Sr. Presidente da República, Manuel Pinto da Costa. Não há qualquer nebulosa relativamente ao relacionamento entre os dois chefes de Estado, entre os dois Estados. Portanto, volto a dizer que brevemente essa visita far-se-á e vocês terão conhecimento. Ainda no Orçamento de Estado para este ano foi colocado sob a forma de donativo uma receita equivalente a 7 milhões de dólares, correspondente à comercialização de 30 mil barris de petróleo. Sabe-se que essa receita raramente ultrapassa $1 milhão, não é, por ano. Como é que pode-nos explicar e como é que vai obter essa receita? Terá já negociado com a autoridade da Nigéria a concessão de petróleo em causa? Nós, quando chegamos, fomos abordados por uma empresa que já estava em negociação com o anterior governo relativamente à questão do Crude Oil Allocation. Esta questão tem a ver com uma quantidade de petróleo que o Estado nigeriano coloca à disposição dos Estados amigos, como São Tomé e Príncipe, para que eles sejam, portanto, essa quantidade seja negociada e o produto, portanto, dessa negociação, o Estado de São Tomé pode beneficiar de 30 cêntimos até $1 por barril. Gabriel Costa, atual Primeiro-Ministro de São Tomé e Príncipe, esta semana na RDP África. Revista da Semana. Cabo Verde agora em destaque nesta Revista da Semana. Enquanto prossegue no Tribunal da Praia o julgamento do caso Lancha Voadora, a imprensa cabo-verdiana revelou esta semana que vários agentes do Ministério Público têm estado sujeitos a forte pressão devido ao grau de perigosidade que o processo representa, deixando a Polícia Judiciária preocupada com esta situação. João Pereira da Silva. O jornal A Semana revela que juízes, procuradores da República, advogados, arguidos e inspectores da Judiciária estão sob forte pressão devido ao elevado grau de perigosidade que o caso representa. Um dos procuradores, que tem acompanhado o processo desde o início, teve uma repentina subida de tensão arterial e não esteve presente na primeira sessão do julgamento. O jornal refere que as extraordinárias medidas de segurança em torno do caso estão a deixar a população inquieta, com receio de rumores de algum atentado contra instituições do Estado ou contra pessoas ligadas ao processo. O mais recente roubo de armas automáticas do paiol de um quartel do Exército na cidade da Praia surge como outro elemento de pressão, acreditando-se que um dos arguidos do processo Lancha Voadora possa estar envolvido no roubo. Outro dado que, ainda de acordo com o jornal A Semana, tem deixado os praenses nervosos foi o assassinato de um empresário, tio de um dos arguidos, na véspera do início do julgamento, aparentemente vítima de assalto à mão armada. Citando um dos elementos da Polícia Judiciária cabo-verdiana, o jornal admite que traficantes ligados à droga apreendida e, entretanto, já incinerada, estão neste momento em Cabo Verde a seguir o julgamento. O processo inclui crimes de narcotráfico, associação criminosa, lavagem de capitais e posse de armas proibidas. A acusação dos arguidos tem mais de 100 páginas. Estão envolvidos no julgamento, para além dos 15 arguidos, 25 advogados, 50 testemunhas e um coletivo de 3 juízes. E em declarações à RTP, a Ministra da Administração Interna, Marisa Moraes, garantiu que todos os meios necessários à segurança do julgamento foram disponibilizados e que não há razão para alarme. No que toca à administração interna, desde cedo começámos a trabalhar com o Tribunal e com a Procuradoria-Geral da República, no sentido de criar todas as condições de segurança necessárias para que o julgamento corra da melhor forma. Podem estar seguros que estão em segurança, que não há riscos? Podem estar seguros que estamos a fazer o nosso trabalho, isso sem dúvida nenhuma. Estão a acompanhar de perto esse julgamento ou não? Estamos a acompanhar de perto esse julgamento, estão montados os sistemas de segurança também para os magistrados e, portanto, o julgo sim que vai tudo correr bem, o trabalho vai ser feito de forma eficaz. Revista da Semana. A atualidade dos últimos 7 dias. Revista da Semana.
Em Portugal foi uma notícia em forma de alarme conhecida na segunda-feira. Há dezenas de instituições de solidariedade que podem fechar portas este ano por causa da falta de financiamento do Estado. O Diário de Notícias contava que há funcionários que estão a ser despedidos e cada vez mais utentes não encontram resposta aos seus anseios. Alexandra Sofia Costa. A SOS Hepatite não consegue avançar com o centro de rastreio para a doença. A associação está sem dinheiro para pagar as contas da água, luz, telefone e renda. Há 2 meses que já lhes foi cortado o telefone e a internet por falta de pagamento. A Associação Positivo tem na gaveta um projeto de investigação sobre a adesão à terapêutica do VIH e a Aspas, que trabalha com doentes com SIDA, viu a continuidade de um projeto piloto de educação sobre a SIDA ameaçada. Ao todo, 20 instituições particulares de solidariedade social disseram num inquérito estarem em risco de encerrar a médio prazo. Muitas reduziram os projetos, os serviços prestados, 7 despediram funcionários, mais de 10 disseram ter pagamentos em atraso. Apesar disso, referem que há hoje mais pessoas a recorrer aos serviços que prestam. Ao todo, no final do ano passado, 63 projetos que estavam a ser apoiados pelo Ministério da Saúde ficaram sem financiamento e no final deste ano mais 51 vão ter o mesmo destino. O Diário de Notícias contactou o Ministério da Segurança Social, que diz que a saúde não faz parte da abrangência que tem. Dezenas de instituições de solidariedade em Portugal podem encerrar por falta de financiamento do Estado. Ainda em Portugal, são cada vez menos os contribuintes que pedem fatura com número de contribuinte. Dos mais de 82 milhões de faturas recebidas pelas finanças nos primeiros meses deste ano, só 7% tiveram o número de identificação fiscal dos contribuintes. Para o bastonário da Ordem dos Técnicos de Contas, Domingos Azevedo, estes números são preocupantes e devem ser analisados com urgência pelas finanças. Domingos Azevedo diz também que esta lei abriu espaço para novos tipos de fraude fiscal. O facto de a lei vir permitir que os contribuintes como cidadãos peçam esse tipo de faturas pode ser uma forma de eles sonegar às suas atividades valores que, neste caso, são gastos, mas que, pelo facto de existirem, têm que gerar receitas. Quer dizer, se tivermos um café, que não aparece, por exemplo, com compra de cerveja, eu também, naturalmente, não vou ter vendas de cerveja. Mas se um café se vende cerveja, então ele tem que comprar garrafas de cerveja. Ora, poderemos estar, quando há um bocadinho dizia, estar perante atos de sonegação, é isto que eu quero dizer, a confundibilidade entre a qualidade de cidadão e a qualidade de sujeito passivo. E a verdade é que a nova lei possibilita que se crie essa confusão. Tem que haver aqui uma análise muito séria por parte da autoridade tributária para avaliar a estrutura e a qualificação das variações que têm existido na emissão das faturas. São cada vez menos os contribuintes portugueses que pedem fatura com o número de contribuinte. E está tudo dito e contado nesta revista da semana da RDP África. Foi uma edição de Germano Campos que, em nome da equipa da sua rádio, vos deseja uma Páscoa feliz. Voltamos no próximo sábado, como sempre, depois da 1 da tarde. José Sócrates aponta Cavaco Silva como um dos principais responsáveis pela crise política que terminou com eleições antecipadas em 2011. 2 anos depois de ter deixado o governo, o antigo primeiro-ministro voltou à televisão para responder às acusações de falta de lealdade institucional do Presidente da República, esclarecendo que não reconhece a autoridade moral a Cavaco Silva para dar lições. Susana Barros. Com a garantia de que não será candidato a Belém ou a qualquer outro cargo político, foi a Cavaco Silva que José Sócrates dirigiu duras acusações. A verdade é que o Sr. Presidente da República fez tudo para haver uma crise política. E foi, digamos assim, a mão escondida atrás dos arbustos da crise política. A crise política foi, de certa forma, despoletada por aquele discurso. O discurso da posse do segundo mandato do Presidente da República, que somado ao caso das escutas em Belém, de que sublinhou Sócrates, Cavaco nunca se demarcou, levaram o antigo Primeiro-Ministro a concluir. Não reconheço no Presidente da República nenhuma autoridade moral para dar lições de lealdade institucional. Lamento muito, mas não vejo. Acusação feita por Cavaco a Sócrates, que agora contra-ataca. É que o Sr. Presidente da República sempre usou 2 pesos e 2 medidas ao tratar com o anterior governo e ao tratar com este governo. A explicação para Sócrates. Porquê que o Sr. Presidente da República não intervém mais? A razão é esta, é que o Sr. Presidente da República esteve na origem desta solução política. O Sr. Presidente da República é, digamos assim, um patrono desta nova solução política. Atribuindo a responsabilidade pelo pedido de ajuda externa ao chumbo do PEC 4 e não ao seu governo, o antigo Primeiro-Ministro acabou por reconhecer, no entanto, um erro. Eu nunca devia ter formado um governo minoritário.
Ao governo de Passos Coelho, o antigo líder socialista apontou falhas de comando político e defendeu menos austeridade, recorrendo a uma imagem. É a ideia que o governo se meteu num buraco e acha que o que deve fazer para sair do buraco é continuar a escavar. Portanto, se eu posso dizer o que penso neste momento é, em primeiro lugar, parem de escavar, parem com mais austeridade, paremos com esta loucura. Sócrates registou também a estratégia do PS, que acabou por fazer com que a ideia da direita de que foi o seu governo entregar o país à Troika ganhasse espaço. O Partido Socialista procurou concentrar-se naquilo que são as respostas que são necessárias serem dadas aos problemas dos portugueses. E compreendo essa atitude do Partido Socialista muito bem. Agora, essa atitude do Partido Socialista, que é uma atitude nobre, deixou que a narrativa feita pelos meus adversários políticos estivesse sozinha em campo. Ao quebrar o silêncio, José Sócrates fez ainda questão de dizer que os 2 anos em Paris foram pagos com o recurso a um empréstimo bancário. Revista da semana. Os destaques da atualidade noticiosa em África e na restante lusofonia. As grandes questões que marcaram a vida política, cultural e social. Revista da semana.